1 Samuel, capítulo 30, versículo do 1 ao 8. Queremos aqui também falar um pouco da palavra de Deus sobre oração. Aqui tem uma história e um fato que Davi viveu na sua vida e que nós podemos aprender com ele, porque a nossa vida sem oração, sem buscar ao Senhor, sem estar nos derramando na presença dEle, faz com que nós não venhamos a romper os nossos limites, não venhamos a romper aquilo que nos paralisa, aquilo que tem limitado a nossa vida. Olha comigo aí, 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram os seus caminhos, seguiram seus caminhos. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram as vozes e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? No verso 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. O que a gente vê e observa aqui na história de Davi, algo tão interessante que, quando a gente olha para a história dele, a gente percebe algo. Primeiro, a oração é o meio pelo qual nós podemos aí romper os nossos limites. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida que se chega diante de Deus, como eu vou romper os limites? Como eu vou romper aquilo que limita a minha vida? É a oração que vai nos fazer nos fortalecer, é a oração que faz com que nós ficamos com os nossos pés no chão, com a nossa mente convicta no Senhor, com a nossa mente totalmente ali voltada e tendo sim uma certeza de o que nós vamos fazer. Olha, por meio dela nós vamos avançar, vamos conquistar, vamos romper os limites que têm nos paralisado e travado a nossa vida. Então, ou seja, muitas vezes precisamos sim orar ao Senhor, seja qual for a situação ou circunstância em que você estiver vivendo nesta hora, nesse momento. Busque ao Senhor oração, coloque nas mãos dEle, faça como Davi. Nossa vida precisa estar fundamentada no Senhor. Romper limites é buscar ao Senhor. E quando a gente olha para toda essa história de Davi, a gente vai ver algo tão interessante. Os seus limites, ele estava limitado, estava paralisado, barrado. E simplesmente, Davi, no momento de crise da sua vida, tanto física quanto emocional, ele olhou para aquele que era o autor e consumador da sua fé, que era Deus. E qual é o autor e consumador da nossa vida, que é Jesus? Ele sim pode trazer a direção correta para nós. E Davi foi debaixo de uma palavra, foi debaixo da direção de Deus, foi debaixo da vontade de Deus. É um tempo de você buscar a Deus, é um tempo de você se derramar na presença de Deus. Quantos problemas poderiam ser evitados se você orasse, se você buscasse ao Senhor, se você simplesmente se derramasse na presença dEle? Deus, Ele quer ver você orando, buscando a Ele. Ele quer te dar resposta, Ele quer te, ali naquele momento, buscar e te dar toda a direção, mas você precisa buscar a Ele. Tempo com Deus faz toda a diferença. No Salmos 34, Davi aqui, um salmo de Davi, ele fala algo tão tremendo e maravilhoso.
dentro nós estamos falando de buscar ao Senhor. Salmo 34, verso 4, olha o que ele fala: busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quem acolhe nós? O Senhor. Mas por quê? Porque Ele buscou o Senhor. E aqui fala, livrou-me de todos os meus temores, simplesmente porque Ele buscou a Deus. Um tempo de você se reanimar no Senhor, um tempo de buscar a Ele, um tempo de oração, um tempo na presença dEle, vai fazer toda a diferença na sua vida. E quando esses momentos difíceis chegar, você vai fazer como Davi. Você vai chegar diante de Deus e vai perguntar: o que eu devo fazer, Pai? Eu vou ou eu não vou? Eu faço ou eu não faço? Isso é um homem de oração, é uma mulher de oração, porque confia no Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família.